Olá, bom dia. É com muita alegria que estamos aqui novamente para fazer a nossa atividade de classe referente à unidade 3 do módulo Educação, Educação, Sociedade e Trabalho. É isso aí, tá bom? Então, nós vamos aqui fazer um aprofundamento de conhecimentos. E vamos começar retomando a questão da educação para Durkheim, né? Então, a educação para Durkheim, nós chegamos à conclusão que ela se apresenta em 3 aspectos. Primeiro, a gente pode dizer que ela é assimétrica. Por que ela é assimétrica? É uma educação feita de cima para baixo, assimétrica, de cima para baixo. Os mais velhos tinham que ensinar os mais jovens. Então, a educação, ela era também feita, passada de geração a geração, na qual a geração mais velha detinha um poder do conhecimento e transmitia esse conhecimento para as pessoas jovens, que não poderiam questionar a autoridade desse conhecimento. A segunda característica dela é que ela é conservadora. Por que conservadora? Cabe à educação a tarefa de manter a transmissão das tradições culturais. Tudo isso muito passivamente, tudo muito harmoniosamente. Ora, quem é mais velho sabe mais de quem é mais novo. Não precisa produzir conhecimento, basta trazer a tradição à tona e fazer com que esse jovem absorva aquilo que já estava dado, aquilo que já estava posto. E a terceira característica dela é que ela é coercitiva. As pessoas devem adaptar-se a funções sociais específicas. Então, a gente pergunta para você, quais são as 3 características da educação para Durkheim? É assimétrica, de cima para baixo, os mais velhos ensinam os mais novos, ela é conservadora, a educação tem o papel de transmitir as tradições e é coercitiva. As pessoas devem adaptar-se às funções sociais específicas. É como se cada um nascesse para ocupar determinado papel dentro da sociedade. A educação, vai dizer Durkheim, contribui para o indivíduo se adaptar, olha aí, à vida social, para que as pessoas exerçam sua função social conforme, geralmente, sua origem de classe, para a conservação da sociedade. Veja que essa forma de pensar a educação de Durkheim, ela também é classista, porque ela divide as pessoas. É como se nós retomássemos lá o medieval, que dizia, né, que uns nascem para orar, outros nascem para laborar e outros nascem para pensar, né, para contemplar. É como se fosse mais ou menos isso. É uma coisa de classe, como se cada um já nascesse, não é, pré-determinado. E como se não houvesse a necessidade de uma intromissão de uma classe na outra. Então, permaneceria assim. Quem era negro casava com negro, quem era rico casava com rico, quem era pobre casava com pobre. É uma coisa assim muito, vamos dizer assim, classista, tá certo? Vamos olhar aqui como é que isso foi modificado. Dewey já tinha outra proposta. Dewey vai fundar isto que nós chamamos de escola nova. Para ele, a escola deveria ser um ambiente de formação do novo homem e este deveria se construir através de bases democráticas. E o que seriam essas bases democráticas? Seria exatamente isso, haver uma junção, uma inclusão social em que todos compartilhassem dos benefícios tanto para uma classe quanto para outra, independentemente do modo, da origem dessa classe, mas que todos tivessem acesso a essas bases democráticas que são realizadas para Dewey dentro da escola. E vamos ver aqui as características. Para Dewey, a educação, a primeira característica da educação é que ela é democrática. Ele vê no aluno o ator principal
principal na interação da relação ensino-aprendizagem. Ou seja, é o oposto do que a gente viu do CAIME. Se do CAIME a educação era assimétrica, os mais velhos ensinavam os mais novos, para DIU tem que haver uma interação. Os novos interagem com os mais velhos para produzir um conhecimento melhorado, tá certo? Então, isso só se dá a partir de uma educação democrática. A segunda característica é que a educação para DIU, ela é autônoma. Ela é um estímulo à iniciativa, olha aqui, e produção do conhecimento independente. Ou seja, o aluno, como ator social, ele pode trazer novidades para o conhecimento, ele pode trazer questões novas, perguntas novas, não é? Então, isso é sinal de autonomia. E a terceira característica é que ela era cooperativa. A cooperação, a educação forma para a cooperação entre as classes. É interessante a gente observar, desde outros módulos que nós estamos trabalhando, né, nas interações, a professora Ângela lembra muito bem, não é? Com certeza. Que nessa questão da cooperação e da democracia, a gente está muito lidando com a participação democrática da escola, né, professora Era isso Ângela? que eu estava lembrando aqui agorinha, professora. Foi, né? Democrática, é isso mesmo. Então, assim, só para a gente começar aqui, nosso bom dia e seja bem-vinda, né? É isso, bom dia a todos, gente. Estamos aqui de novo com a nossa interação aqui. Nós aqui e vocês daí do outro lado. Exato. E lembra, né, que a gente trabalhou isso, a participação democrática e a cooperação, que ainda mais cedo nós falávamos entre um grupo e outro, conhecer todos os setores da escola. Veja como o DIU está ainda muito vivo no nosso processo de democratização do ensino, não é? Aí, para DIU, somente uma nova escola que valorize a experiência, olha aqui, criaria as condições para o desenvolvimento de um ser autônomo e seria um ambiente de vivência, olha aqui, lembra lá? O ambiente de vivência democrática. Lembra lá da gestão escolar? Isso. Não é? Que ele fala isso aqui, que a escola é um ambiente de vivência democrática, educando indivíduos capazes de influir positivamente na sociedade, tornando-a mais cooperativa e participativa. Veja, tudo isto tem a ver lá com aquele módulo anterior de formação, gestão educacional. Por que eu estou chamando a atenção na aula de sociedade, né? Educação, sociedade e trabalho? Por que eu estou fazendo essa relação com a gestão escolar? Exatamente para você entender que o conhecimento, ele está todo interligado. Um módulo tem a ver com o outro. Então, se você estudou lá a gestão, você vai lembrar que o que a gestão mais reclama é a participação, a cooperação, a vivência democrática dentro da escola, é o envolvimento dos diversos setores da escola com a sociedade, com os alunos. Que não são coisas isoladas, não é, professora? Exatamente. Uma puxa a outra, tanto ele no âmbito efetivo da ação escolar, quanto aqui a gente está vendo no âmbito teórico. A necessidade dessa vivência democrática para quê? Para que a gente tenha um aluno autônomo, que consequentemente vai ser esse agente social cooperativo e participativo, né? Veja que interessante a posição de Dewey. Vamos para as atividades, né? Questão 1. De acordo com os conhecimentos adquiridos, exponha por que do CAIME via a educação como coercitiva. Né? Aí aqui, a resposta possível, a educação era imposta às pessoas independentemente de suas vontades, por serem incapazes de reagir diante da ação educativa. Era que ele vai dizer, né, que a geração mais velha ensina o mais novo, então tinha que ser aquilo e acabou, não se podia discutir muito. Isso gerava harmonia, né? Para ele,
era harmonia isso, né? Na verdade, a gente vê que não é possível uma educação coercitiva a esse ponto. E tem interação, professora Ângela? Bem, professora, aqui as meninas estão lembrando... Antes de mais nada, lembrando de mandar um abraço para Luciane de Espigão, Kelly Nova Brasilândia, certo. Laucione de Buritis, a Valéria de Alta Floresta e a Fabiana também. Então, todos os alunos, eles falam que todos estão acompanhando, todos estão entendendo, que é um momento muito esperado e que é muito interessante. Ah, que coisa boa, eu também fico feliz, mas eu quero as interações, tá? Então, segundo o Durkheim, quais as condições para que haja educação? Aí ele vai dizer, a primeira é que existe uma geração de pessoas adultas e uma outra de jovens. Claro, senão não tem condição de ensino para Durkheim, né? É necessário que haja uma geração de pessoas mais idosas, porque essas já aprenderam, então elas vão passar esse conhecimento. Isso. A segunda condição é a ação educativa, que a ação educativa seja exercida pela geração mais velha sobre a mais jovem. Por isso que nós denominamos a educação em Durkheim como assimétrica. Ela é de cima para baixo, do mais velho para o mais jovem. A esse fenômeno nós damos o nome de assimetria. A terceira questão, de acordo com os conteúdos estudados, explique por que a educação deveria ter uma base comum e diversificada, né? Aí ela complementa, todas as crianças devem receber ideias e práticas, que são valores do seu povo, da sua nação, pois elas contêm os conhecimentos que deveriam ser compartilhados por todos. Entretanto, tem que se observar na criança este elemento de liberdade e criatividade. E a criança, ela tem que ter esse espaço para a diversidade, no sentido de ela poder se expressar, dela poder mostrar o que é possível fazer com o conhecimento, tá certo? Né? Em sua opinião, qual o papel da educação nos tempos atuais em preparar os homens para desempenharem seus diferentes e harmônicos papéis sociais? Alguns homens devem ser preparados para refletir, para pensar, para serem os dirigentes do país, seja nas empresas ou no governo, enquanto que outros devem ser educados para a ação, para a execução do trabalho manual e para a obediência. Bom, essa proposta de Durkheim, ela não é mais uma proposta aceita, já foi superada, porque a gente percebeu que a sociedade, ela não se conforma em ser classista, a sociedade não se conforma em ser estanque, e que as pessoas, elas nascem para desempenhar diversos papéis. Não está dito quem é que vai ser governante, nem é quem vai ser governado. Está dito que todos são pessoas e todos devem ter as condições, o acesso ao conhecimento para que todos desenvolvam as suas competências, as suas habilidades e tornem a sociedade melhor. Isto não significa que vai ser de forma harmoniosa, não é? Porque a essência de uma sociedade, a essência do ser humano é lutar para sempre melhorar, não é? Para trazer coisas novas. Então, a gente tem que entender que nesse aspecto aqui, esse é um aspecto de Durkheim, que ele afirmava isso aqui, mas nós devemos perceber pela própria estrutura do Instituto de Educação. Não sei se a professora Ângela vai concordar comigo, mas estava lá na LDB, né? Antes dos institutos de educação, nós tínhamos o quê? As escolas técnicas. E o ensino superior. Era exatamente essa divisão. No ensino superior estavam as pessoas que refletiam e no ensino técnico as que faziam, executavam o trabalho. Hoje não. O instituto, ele tem exatamente a inspiração da reflexão, embora ele lhe prepare técnica e tecnologicamente, ele tem que buscar fazer com que esse aluno seja um pensador social. Basta você olhar a LDB,
que ela diz que não pode ser apartado no ensino técnico e tecnológico da reflexão. E o aluno, mesmo ele fazendo o ensino técnico, ele tem que ter todas as componentes curriculares do ensino médio que contemplam a reflexão, ou seja, ele tem que estudar filosofia, sociologia, antropologia, história, etc. Nessa exigência do Instituto. E aí, isso aqui acaba não sendo aceito, até porque nós não nascemos, nós não sabemos quem é que nasce para refletir, nem é quem nasce para executar. Nós vamos desenvolvendo essas habilidades de acordo com as circunstâncias que são formadas e com o acesso que nós temos à educação. Tá certo? Tá certo. Professora Ângela, temos mais? Temos participação? As meninas estão falando que todos estão acompanhando a correção, que está ótima a aula, enfim, sempre estão acompanhando e que é um momento muito esperado de novo, eles colocaram. Aqui. Foi? Pois quem foi que colocou? Aqui temos, já até passou aqui, professora, deixa eu ver, aqui a Kelly, tem bem aqui que eu posso ver a Kelly, as outras já foram passando. Kelly, a Kelly Dietrich, né? Isso, ela é de Nova Brasilândia. Nova Brasilândia. Kelly, grande abraço para você e muito obrigada por sua atenção com o nosso trabalho. Mas vamos. Né? Esperamos que vocês participem sempre e participem mais, tá certo? Isso, então mandando um abraço de novo, não é, professora? Para a Luciane, Kelly, a Laucione, a Valéria, a Neuza, enfim, todos que sempre estão participando aqui conosco, dando esse feedback aqui, fazendo esse momento ser possível e valer a pena, não é isso, Exatamente. Professora? E aí, teve mais alguma? Não, agora não. Bom, então nós vamos encerrando a atividade de classe de correção por aqui. E contamos com você na próxima semana. Grande abraço e tudo de bom para todos e todas. Isso, um grande abraço, uma excelente semana, ótimos estudos para vocês.